Deus abençoe vocês hoje, todos os meus queridos irmãos e irmãs da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Também gostaria de cumprimentar com todo o meu coração e carinhosamente todas as pessoas, homens, mulheres, crianças que hoje assistem o nosso ensinamento, a meditação da palavra do Senhor, porque vocês estão assistindo hoje para ouvir a palavra do nosso Deus. É muito bonito ouvir a palavra do nosso Deus. Eu imagino como seria quando o Senhor Jesus estava aqui na terra pregando a palavra dele. Primeiro, quando João Batista pregava para as pessoas se arrependerem e se prepararem, ficarem prontas, porque estava vindo o Salvador, o Messias, aquele que tinha sido prometido, a pessoa que Deus tinha falado tanto pelos profetas na antiguidade, e ele já estava lá. As pessoas, eu suponho que os corações das pessoas devem ter ficado alegres, contentes, esperando aquele grande evento, aquela grande visita daquela pessoa importante. E desse jeito, hoje nós, depois de se passarem mais de 2000 anos, nós também, quando lemos a Bíblia e ouvimos falar o Espírito Santo, quando o Senhor fala conosco por sonhos, visões e profecia, por meio das revelações do Espírito Santo, nós ficamos tão contentes e felizes de termos um Deus constante, um Deus perto de nós, que tem sido constante na nossa vida. Isso aí é muito formoso e nós ficamos muito felizes. E aquilo que eu quero também, que vocês que só até agora começaram a ouvir, esse ano começaram a ouvir os ensinamentos, que vocês também possam sentir a presença de Deus nos seus corações e Ele fique com vocês, Ele revele coisas para vocês, ilumine vocês, para vocês entenderem e compreenderem e consigam ter ainda mais desejos de continuar buscando ao respeito do nosso Deus maravilhoso. Então, para vocês hoje, eu peço para Deus muitas bênçãos e podem se sentar. Agora vamos continuar com o nosso louvor para Deus. Vamos cantar para o Senhor um hino. Sem a música de fundo, vamos cantar o hino número 24, que chama Há Poder em Jesus. Então vamos cantar para o Senhor com o nosso coração, com alegria. E agradecendo Deus por tudo o que tem acontecido neste ano. Não sabemos até quando o Senhor vai permitir essas provas e dificuldades, essas pestes, nós chamamos assim, a Bíblia chama assim, uma peste que destrói, mas o nosso Deus está conosco, a mão dele, e nós confiamos nele, vamos nos apoiar e refugiar nele para ele nos ajudar. Todos vamos seguir firmes adiante, orando e confiando em Deus. Vamos cantar Há Poder em Jesus, hino número 24. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere
de servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. A glória e a honra sejam para o Senhor. Agradecemos o Senhor por Ele nos permitir conhecer Ele e agora Ele nos permite seguir nos caminhos dEle e honrar e louvar e glorificar o nome dEle, meditar nele, pensar no Senhor sempre. E do jeito que vocês estão sentados, fiquem confortáveis, porque hoje vamos meditar ou vamos elogiar, talvez, o nosso Redentor, o Salvador. Redentor, porque Ele perdoa os nossos pecados. Salvador, porque Ele salva as almas. E Príncipe de paz, que Deus tanto falou dele pelos seus profetas no Antigo Testamento, na Antiguidade, falou para o povo antigo. O Senhor falou do Messias, que Ele ia enviar o Messias, que traduzido num outro idioma significa Cristo, ungido ou Rei, é a mesma coisa. Então a palavra Messias é Cristo, é ungido e é Rei. E Deus fez essas promessas maravilhosas para o povo antigo, que no futuro Ele ia enviar o Redentor, o Salvador, o Messias. E nós, hoje, vamos ler alguns versos que falam sobre aquelas promessas que Deus fez na antiguidade ao respeito daquela pessoa tão importante. Depois também nós vamos ler no Novo Testamento, quando Ele confirma todo o plano maravilhoso dele. E as profecias foram confirmadas quando realmente apareceu na terra o Redentor, o Salvador, o Messias. E nós vamos ler e vamos conseguir desfrutar daquilo, agradecendo a Deus pelo cumprimento das suas promessas. Então, nós vamos ler aqui no Antigo Testamento, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos. E primeiro nós vamos ver o jeito como Deus prometeu que no futuro Ele ia enviar o Salvador, o Redentor, o Messias, que Ele ia enviar Ele, aquele Rei perfeito que ia governar e onde todas as pessoas iam serem felizes, as pessoas que seguissem Ele iam viver uma vida de paz, felicidade, alegria e também iam obter a vida eterna. E depois, quando formos ler o Novo Testamento, nós vamos ler o cumprimento daquelas promessas do Senhor e vamos ver a evidência para não duvidar do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, é bom prestar muita atenção na leitura dos versos, das promessas que Deus fez e depois as experiências que foram vividas com o Senhor, para não duvidar nem ficar esperando um outro Messias. Não temos que esperar mais outro Redentor nem Salvador. Não temos que ficar esperando um outro Messias, porque ele já veio. Ele veio faz mais de 2000 anos. Agora, o que nós estamos esperando novamente é a vinda dele. Novamente a vinda do Senhor, mas Ele não vai vir mais na terra, não vai mais pousar na terra, Ele vai ficar nas nuvens. E a Bíblia fala que Ele vai recolher o seu povo de lá, dos diferentes lugares do mundo. E é isso que nós estamos esperando, a vinda do Senhor na glória,
quando diz que ele vai levar a sua igreja, quando ele já tiver formado toda a sua igreja, o povo que ele quis fazer, com pessoas de muitas nações, quando o Senhor tenha aperfeiçoado essa obra maravilhosa, porque diz na Bíblia que a obra dele tem que ser perfeita, tem que ser uma igreja sem mancha, sem ruga, perfeita. E vai ser desse jeito porque Deus que falou. E quando estiver pronto, é aí onde o Senhor vai aparecer nas nuvens. E é isso que nós estamos esperando, o que a Bíblia ensina para nós. Então vamos falar e ler aqui ao respeito das promessas, no Salmos 19, no verso 14. Temos aqui o nosso Deus falando pela boca de Davi, o seu servo. E ele diz: sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração diante de ti. Ó Senhor, diz aqui, sejam agradáveis as palavras de minha boca, o jeito que eu falo, as coisas que eu falo, as coisas que eu medito ao respeito de ti, Senhor Deus. Tu és a minha rocha e redentor meu. Diz aqui, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui fala que o nosso Deus, aqui nos Salmos, o rei Davi, inspirado no seu cântico, ele disse que o nosso Deus era a rocha dele, o redentor dele, falando de um redentor, falando como se Deus fosse vir na terra, ia vir na terra pregando e curando e salvando e perdoando os pecados e salvando as pessoas como se fosse o próprio Deus. Aqui ele não disse de um enviado, de um servo, de um profeta, falava dele mesmo. E o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação de meu coração, porque é sobre ti, Senhor, o Senhor, que é o meu Redentor. Porque no futuro ele ia se manifestar, ou ele vai se manifestar. Davi pode ter pensado como aquele Redentor, sendo aquele Salvador que tinha sido anunciado, porque o Senhor, ele estava aqui prometendo, pela boca de muitos, aliás. O nosso Deus, aqui queria destacar que Deus era o Redentor. E aqui em Isaías 44, no verso número 6, Isaías, o profeta, no capítulo 44, no verso 6, também ele disse, aqui ele falava para o futuro. E aqui Deus fala por meio da boca de Isaías, o profeta. Ele falava com o povo da antiguidade. Ele falava e fazia promessas maravilhosas para o futuro dele. Por exemplo, no verso 3, ele disse, ou no verso 2, assim diz o Senhor, fazedor teu, aquele que te fez, aquele que te formou, que te criou. No 3 diz, porque eu derramarei água sobre o terreno seco, quer dizer, aqueles corações que não têm a Deus. Eu vou derramar muita água, vou derramar a presença do Espírito Santo. Eu derramarei água sobre o terreno seco e rios sobre a terra árida, aquele coração que não tem a Deus. Derramarei meu Espírito sobre tua descendência. Deus fazendo a promessa que ele ia derramar o seu Espírito sobre a descendência que não tinha Deus, que não tinha esperança, falando daquele futuro. E naquele futuro, também diz no verso 4, e brotarão entre o capim, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Desse jeito, iam brotar todos os que fossem regados pelo Espírito Santo por aquela água viva, que era o próprio Senhor, a palavra dele. No verso 5 diz, este dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó, e outro subscreverá com sua mão ao Senhor, e se chamará com o nome de Israel.
De qualquer jeito, todos iam ser filhos de Deus, todos seriam criação de Deus e geração de Deus, descendência de Deus, feita pelo Senhor, pela obra que o Redentor ia fazer no futuro, de transformar as almas. No 6 diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Redentor, diz aqui. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aqui o Senhor estava se identificando como o único Deus, como o primeiro e o último, falando que Ele era o Redentor, que Ele era o Rei, que ia reinar, governar no futuro. E é aí onde nós vamos chegar e ver aquele rei maravilhoso. Nós vamos encontrar no Novo Testamento aquele rei Jesus Cristo, que diz na Bíblia que o povo quis chamar ele de rei, e ele falou, meu reino não é desse mundo, não é físico, não é material, é espiritual. E ele mostrou todas as evidências e as experiências, as manifestações dele. Até hoje, nós não duvidamos que realmente ele era aquele Messias que foi prometido, aquele Redentor, aquele Salvador que foi prometido, onde Deus aqui mesmo fala que é Ele mesmo, que é o próprio Deus. Em alguma parte da Bíblia diz também que Deus, Ele se humilhou e diz que Ele se fez homem, Ele virou um ser humano para morar no meio dos humanos por algum tempo. Deus fez isso. É esse o poder de Deus. Como vamos duvidar do poder de Deus? Ninguém pode duvidar do poder de Deus porque Ele fez. Vamos continuar aqui em Isaías, no verso 24, porque vai continuar falando do Redentor. É no mesmo capítulo, Isaías 44, só que no verso 24. Ele diz, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. O formoso aqui, irmãos, é que Deus está fazendo uma promessa para o futuro, falando que Ele ia enviar o Redentor dele. E Ele fala que aquele Redentor é Ele mesmo. Então, Ele mesmo era quem ia trabalhar, quem ia virar homem e ia vir na terra, estar no meio dos humanos para reinar e ensinar a doutrina para eles e falar sobre a lei de Moisés e cumprir ela e salvar as pessoas e perdoar o pecado das pessoas, transformar as vidas e salvar elas. Era o próprio Deus. Então, no verso 24 diz, assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que tudo faz, que sozinho estendo os céus, que estendo a terra por mim mesmo. E vamos ler agora em Isaías 45, no verso 21. Isaías 45, verso 21 diz, anunciai e fazei-lhes aproximar-se e tomai todos conselho. Quem? Aqui no verso 20, o Senhor fala na profecia de Isaías, reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos todos os sobreviventes entre as nações. Esses sobreviventes eram as pessoas na antiguidade que, quando veio o exército da Babilônia para destruir a cidade, levou cativo um grupo para a Babilônia. E teve muitos que fugiram e foram morar em outras nações. E Deus permitiu que aquelas pessoas fugissem, escondessem a sua vida, salvassem a sua vida, porque eles eram parte do remanescente. O Senhor permitiu que eles se escondessem, que eles estivessem em nações onde ninguém ia buscar o Deus verdadeiro, onde todos eram idólatras. Mas Deus permitiu eles fugirem para lá, algumas pessoas do remanescente, para guardar a vida deles. E Deus fez um chamado para eles voltarem. Ele diz aqui, voltem, porque eu vou enviar um Redentor, um Salvador. Eu vou enviar um Messias. E aquele Messias vai vir
E ele vai botar os pés em Jerusalém para pregar as boas novas. Por causa disso, disse para eles: reuni-vos, no verso 20 do capítulo 45, e vinde e chegai-vos juntos todos os sobreviventes entre as nações. Não tem conhecimento aqueles que erguem seus ídolos de madeira, os que rogam a um Deus que não salva. Eles já tinham se contaminado naquelas nações com os deuses das pessoas. Eles não estavam mais procurando o Deus verdadeiro. Então, no verso 21 diz: anunciai, fazei-lhes aproximar-se e tomai conselho. Quem fez ouvir isso desde o princípio e o tem dito desde então, senão eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, um Deus justo e salvador. Não há nenhum outro fora de mim. Por causa disso diz: voltai seus rostos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aqui o Senhor está fazendo uma grande promessa para o futuro, que Ele ia salvar as pessoas, que Ele ia enviar um Salvador, um Redentor, e Ele mesmo ia ser aquele Salvador, aquele Redentor, Ele mesmo ia ser aquele Rei. Então vamos esclarecer que o nosso Deus, Ele não ia enviar um ser humano normal. Que ele fosse, por exemplo, um profeta, como foi João Batista. Ele foi um homem normal que virou profeta. Diz na Bíblia que é o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi João Batista, Deus enviou ele. Mas quando Deus fala especificamente do Redentor, do Salvador, do Messias, ele fala dele mesmo, falando que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, ele é o Messias, que ia reinar, que ia ser aquele rei perfeito, que ia reinar nos últimos tempos, ele ia se manifestar na terra para falar para as pessoas e salvar elas e perdoar os pecados delas e para fazer a sua igreja, o seu templo espiritual e perfeito do jeito que Deus sempre quis, que era o plano dele, ter um povo que louvasse e glorificasse ele. Ele fala dele mesmo, que ele que ia estar no meio dos homens, Deus ia estar com as pessoas. Por causa disso, quando ele falou pelo profeta Isaías que ia nascer uma criança, um menino ia nascer, ia chamar Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, ele não disse: vou enviar um profeta de Deus conosco. Ele disse: é Deus conosco, o próprio Deus, o mesmo Deus. Por causa disso, nós temos que valorizar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único ser que tem nos dado evidências, provas, e não temos dúvidas que Ele realmente foi aquele Messias que foi prometido, aquele Redentor, aquele Salvador. Deus mesmo virou homem há algum tempo. E aquela carne, aquele homem, aquele corpo que ele virou, ele chamou de Jesus o Nazareno. Aquele corpo, ele chamou do seu filho. Aquele ser humano, ele fez passar por provas para que ele sofresse na cruz do Calvário. Mas depois que Deus fez a obra maravilhosa dele, e o Senhor cumpriu o plano maravilhoso de salvação que ele tinha, ele volta novamente a ser o que ele sempre foi, o Deus Todo-Poderoso, que não tem começo nem vai ter fim. É esse o Salvador. Por causa disso, nós temos que... Isso aqui tem que ficar bem claro. Temos que entender quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Nazareno, quando ele virou humano, nós chamamos ele desse jeito. Mas se nós tirarmos a parte do corpo dele, que foi a que morreu na cruz do Calvário, e o Senhor, ele ressuscitou novamente como Deus que ele é, aí nós vamos começar a entender e valorizar e apreciar, nós vamos começar a entender e compreender melhor a mensagem de salvação que chama o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos continuar lendo aqui sobre as promessas do Senhor. Isaías 49, no verso 7, diz: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Redentor de Israel, o seu Santo.
ao menosprezado dos homens, ao abominado das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e se colocarão em pé, os príncipes se inclinarão por respeito ao Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Aqui Deus fez promessas para aquele Israel espiritual no futuro, falando para eles que Deus ia enviar o Salvador, o Redentor, e todos eles iam valorizar aquele povo de Israel espiritual, aquela Sião espiritual, aquela Jerusalém espiritual, que é o povo do Senhor, ou a igreja do Senhor. Todos eles iam ter que honrar ele, valorizar aquele povo e dando o valor, o lugar que ele tinha. Porque Deus aqui fez promessas maravilhosas para o futuro. Aqui em Isaías 62, nós temos no verso 11, fala: o Senhor fez a mesma promessa, porque temos aqui as promessas que ele fez para Sião. Promessas de salvação para Sião, aquela Sião espiritual, aquela Jerusalém espiritual que um dia foi física. A cidade, o estado, a nação, o povo de Israel, eles foram físicos, eles existiram. Mas Deus queria levantar um povo no futuro espiritual. E Deus usou a parte física, material, para conseguir se manifestar e cumprir com o plano maravilhoso de salvação dele e com o plano maravilhoso dele fazer um povo para a honra e o louvor dele. Então ele fala aqui no verso 11: eis que o Senhor fez ouvir até o último da terra. Dizei à filha de Sião. A filha de Sião é aquela do futuro, a igreja do Senhor Jesus. E onde que ela ia nascer? Aquela Sião ia nascer lá em Jerusalém fisicamente, na Judá. Lá nasceu aquela Sião espiritual. Quando começou a manifestação de João Batista e depois quando começou a se manifestar o Senhor Jesus e ele esteve com as pessoas pregando no meio delas e fazendo milagres e sinais, e depois quando ele enviou o Espírito Santo para transformar os corações e gerar novamente as pessoas, é aí que nasce aquela Sião espiritual. A Sião física e material já tinha sido esquecida, ela foi destruída, ela acabou, ela pegou fogo, a cidade foi incendiada e tudo acabou sendo destruído. O Senhor Jesus, ele terminou aquela parte física de Jerusalém na cruz do Calvário. E aí nasceu a Sião espiritual e a Jerusalém espiritual, nasceu o povo de Israel espiritual. E o Senhor disse que não ia ser mais pessoas físicas desse lugar, de Israel, mas ia ser com pessoas de todas as nações, porque em muitas nações o Senhor ia se manifestar e muitos iam acreditar. Eles acreditaram desde aquela época e eles ainda estão acreditando e vão continuar acreditando no Senhor e se adicionando à igreja dele, que é a Sião ou a Jerusalém espiritual. Eles vão acrescentar aquele povo santo e escolhido chamado Israel no sentido espiritual. Então, quando diz aqui no verso 11, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Eis que vem o teu Salvador. E quem é? O Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Eis que sua recompensa com Ele e adiante dele sua paga. E lhe chamarão povo santo, redimidos do Senhor. E a ti chamarão procurada. A ti, Sião espiritual, ia ser chamada procurada, cidade não desamparada. Por quê? Porque aquele rei ia vir, ia chegar aquele príncipe, o Salvador, o Redentor, o Deus mesmo era quem ia estar com as pessoas. Era Deus mesmo, o próprio Deus, que ia botar os seus pés naquela terra, naquela cidade, naqueles lugares.
E o Senhor fez isso para salvar e redimir o povo dele. E é lá que nasce, então, aquela igreja maravilhosa, nasce aquela Sião, aquela Jerusalém, aquele povo de Israel espiritual. E foi Deus mesmo quem virou homem, pegou um corpo, virou um homem normal. Por causa disso, quando menosprezaram ele, zombaram dele, injuriaram ele, caluniaram ele, foi algo muito difícil. E nem conseguimos imaginar no que deram todas aquelas pessoas que acabaram sendo instrumento nas mãos do inimigo, aqueles que fizeram tudo aquilo com o Senhor. Mas era o plano de Deus e o Senhor permitiu que acontecesse desse jeito. Vamos procurar em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, que fica um pouquinho antes de chegar em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E antes de chegar nele, temos Malaquias e Zacarias. Zacarias, no capítulo 9, são as promessas que o Senhor fazia para o futuro, para aquele futuro que nós já estamos vivendo, que nós estamos desfrutando das promessas que o Senhor fez para o futuro. Hoje nós estamos desfrutando delas. E muitas pessoas desde faz 2000 anos têm conseguido desfrutar delas também. Zacarias 9:9 diz: Alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém. Aqui está falando, quando diz Alegra-te muito, filha de Sião, é a igreja, é o povo do Senhor, que ia nascer com a pregação do Senhor Jesus e a manifestação dele. Dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém, eis que teu rei perfeito, aquele rei que não era um rei físico, mas é espiritual. Eis que teu rei vem para ti, justo e vitorioso, humilde, cavalgando sobre um asno, sobre um asninho, filho de asna. Isso aqui se cumpriu. Em Mateus 21:5, fala sobre o Senhor Jesus, quando ele estava com os discípulos dele, ele pediu emprestada uma jumenta, uma asna, e ele entrou na cidade e nela, acima da jumenta, e diz a Bíblia que as mulheres e as crianças, todos eles receberam ele batendo palmas e com palmeiras nas mãos deles, receberam o Senhor e falaram: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o Senhor disse: agora está se cumprindo a profecias de Isaías, porque ele profetizou ao respeito desse dia, desse evento que está acontecendo hoje. Ele já tinha profetizado. Então diz na Bíblia, quer dizer que aquilo se cumpriu mesmo. E aqui estava falando sobre o futuro. Fala que era o rei de Sião, o futuro rei de Sião, o rei perfeito. Agora vamos ler em João, no Evangelho de João. Agora vamos para o Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, no verso 25. Aqui conta a história de quando o Senhor Jesus, ele encontrou a samaritana no poço de água, tinha um poço da água, e o Senhor pediu água para ela, e ela disse que ela não tinha como dar água para ele, e aí o Senhor falou com ela sobre a vida eterna, e falou para ela da água da vida. E ela ficou bem interessada no ensinamento do nosso Senhor. E ela disse para ele: Senhor, me dá daquela água para que eu nunca mais tenha sede. E o Senhor disse para ela: você tem que acreditar em mim porque eu sou a água. E ela tinha ouvido falar das Escrituras. Ela tinha ouvido falar das Escrituras e as promessas que Deus tinha ao respeito do Messias, ao respeito do Redentor, do Salvador, do Cristo. E no verso 25, então, diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, chamado Cristo, virá. Quando ele vier, anunciar-nos-á tudo.
Jesus disse-lhe: Eu sou o que está falando contigo. O Senhor disse para ela. E eu vou ler de novo o verso. Depois dela ouvir o Senhor, quando ele falou para ela da água da vida eterna, e ela disse para ele que ela queria também beber daquelas bênçãos, desfrutar daquelas bênçãos, ela disse para ele: eu sei que o Messias vem o Messias. E eu sei que quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo, ele vai nos dar salvação, ele vai nos dar a felicidade e a paz. E o Senhor disse para ela: eu sou ele. Esse aqui que está falando contigo é o Messias. O Senhor, ele não ia mentir. Era o nosso Deus falando diretamente com aquela mulher. Deus falando com aquela mulher. Porque Deus, no poder dele, com o poder dele, ele tinha pego um corpo e tinha virado um homem normal. Para Deus não tem nada impossível. No verso 42 do capítulo 4, no verso 42 diz que depois dela ter ouvido o Senhor, ela andou pela cidade pregando e falando para todas as pessoas, falando: vem porque eu achei o Messias. Eu achei o Cristo, eu achei o Salvador, aquele que Deus tinha prometido. Eu vi ele, eu encontrei ele. E diz aqui que todos foram atrás da mulher para encontrar o Senhor. E todos eles começaram a ouvir das maravilhas do Senhor. E quando todos eles ouviram ele, porque dá para perceber que o Senhor fez maravilhas e sinais, milagres diante daquelas pessoas que chegaram lá para ver ele, todos eles começaram a exclamar. No 42, eles falavam, diziam à mulher: já não cremos pelo que tu falaste, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, o Cristo. Essa palavra significa o Rei. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é que, por exemplo, aqui no verso 40, no verso 39, quando fala que ela pregou para eles, falou para eles do Senhor, diz: e daquela cidade, muitos dos samaritanos creram nela pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo o que tenho feito. Então os samaritanos foram ao seu encontro, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Nesses 2 dias, o Senhor deve ter feito muitos milagres e maravilhas. Deve ter ensinado para aquelas pessoas muita doutrina. Por causa disso, diz aqui, muitos mais creram nele por causa de sua palavra, mais do que as palavras que a mulher tinha falado para eles. E diziam para ela: já não cremos mais pelo que tu falaste, porque nós mesmos o temos ouvido. Agora percebemos que ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Rei, aquele que Deus prometeu para nós. É essa promessa maravilhosa do Senhor. E agora em Atos 5, 31, 5:31 diz: aqui em Atos, nós temos os apóstolos pregando o Evangelho. Aqui no livro de Atos, nós temos um livro histórico sobre a igreja primitiva, que nós chamamos, sobre como começou a igreja, aquela Sião, aquela Jerusalém celestial. E aqui conta para nós algumas das experiências que os apóstolos e os discípulos do Senhor passaram. Mas é muita pouca coisa que está aqui, porque se estivesse escrito tudo, com certeza seriam muitos livros. Mas em Atos 5:31, tem muitas experiências que eles contaram para nós. E nós aqui temos o João e o Pedro, os apóstolos do Senhor. Eles acabaram sendo muito perseguidos, mas eles, no meio das perseguições que eles passavam, eles continuaram pregando a palavra do Senhor. Eles continuaram pregando o Salvador e o Redentor, o Cristo, o Rei, pregando o Messias, porque tinha se cumprido a palavra do Senhor e a promessa dele. Perseguiram eles, mas eles continuaram em frente pregando. E diz aqui que chegou uma hora que pegaram eles, levaram eles presos.
colocaram eles no meio dos chefes do cárcere e iam acusar eles. E perguntaram para eles por que eles estavam no cárcere e quem que eles eram. Mas diz aqui no verso 28 que eles falaram... Nós íamos ler o verso 25. Atos 5:31 nós tínhamos falado, não é? Aqui no verso 26, rapidamente eu vou ler antes de ler o 31, diz: Então foi o chefe da guarda com os oficiais e os trouxe sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quando os trouxeram, apresentaram-nos no sinédrio, e o sumo sacerdote lhes perguntou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, no nome de Cristo? E eis que enchestes Jerusalém de vossa doutrina, mas nós tínhamos proibido para vocês. Por que vocês fizeram aquilo? E no 29, Pedro, ele respondeu: Mais importa obedecer a Deus que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este, Jesus, exaltou Deus com sua destra por príncipe e salvador. Aqui, os apóstolos foram muito prudentes. Pedro, ele foi muito prudente e para não ofender eles, ele não quis falar para eles, Jesus é o próprio Deus. Porque se ele falasse que Jesus era Deus, aí ia matar ele mesmo. E aí ele foi prudente. E ele disse: A este Jesus, Deus enviou. Por que Pedro falou desse jeito? Porque ele pregou desse jeito? Para ser prudente, para guardar a vida dele, salvar a vida dele, porque ele sabia que no dia que alguém fosse se converter para o Senhor, Deus ia revelar para eles que ele era o mesmo Deus e ninguém ia ficar ofendido, mas naquele momento não era conveniente ele falar para eles isso, porque eles não acreditavam e eles iam matar ele, e ele precisava viver mais um tempo para pregar o evangelho e para cumprir a tarefa que Deus tinha dado para ele. Porque ele tinha que fazer todo o trabalho que Deus tinha dado para ele. Então, por causa disso, Pedro, ao invés de falar que Jesus era o mesmo Deus, falou: A este exaltou Deus com sua destra por príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, ele é o Redentor e o Salvador. E Pedro disse: E nós somos testemunhas. E o Espírito Santo também é testemunha, porque Deus deu ele para todas as pessoas que obedecem e acreditam nele, aqueles que acreditam no Senhor, sendo o Filho de Deus e o Salvador, o Cristo, Deus mesmo. Deus então dá para eles o Espírito Santo. É essa promessa maravilhosa. E o mais lindo ainda é que essa promessa aqui ainda está vigente, ainda depois de se passarem mais de 2000 anos. A promessa ainda existe porque nós mesmos temos desfrutado tanto da promessa do Espírito Santo e da presença dele. A presença dele é para aqueles que acreditam que Cristo é Deus, é o enviado, é o Salvador, é o Redentor, é o Messias, e que ele é o próprio Deus que virou carne, virou ser humano, virou um homem. Bendito seja o nome do Senhor. É uma promessa muito grande. Vocês querem ter o Espírito Santo? Então acreditem no Evangelho completo e perfeito dele. Em 2 de Timóteo, vamos para 2 de Timóteo. Fica antes de Hebreus, temos Gálatas, Efésios. Eles são livros tão pequenininhos, às vezes fica difícil de achar eles. Não é tão fácil achar eles. Timóteo, 2 de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 1. Capítulo 1 de 2 de Timóteo, no verso 10. Timóteo era um discípulo também do Senhor. E ele também afirma aqui a presença do Salvador.
Diz, porém, aqui fala do nosso Senhor Jesus, desde o capítulo 1. Fala que o apóstolo Paulo é um apóstolo de Cristo, ele escreveu para Timóteo e fala aqui pela promessa de Deus que ele está lá, e ele dedicou a carta para Timóteo, o seu filho espiritual, porque ele evangelizou ele. E aí o apóstolo começou a destacar a Deus e a promessa dele, ele começou a destacar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 8 ele disse, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, diz, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Diz aqui que o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, no verso 9. Não segundo nossas obras, quer dizer, não por ter cumprido a lei de Moisés, mas pelo propósito dele, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porém, agora foi manifestada, aquela graça foi manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. E por que o apóstolo disse que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se manifestou, quando ele apareceu na terra, por que fala aqui que tirou a morte, aboliu a morte? Fala isso porque todos, antes do Senhor Jesus, tinham sido rejeitos da glória de Deus. Todos estavam perdidos. Todos tinham perdido a salvação, todos tinham perdido a vida eterna. E quando o Senhor Jesus apareceu e ele começou a pregar e falar, acreditem em mim, porque eu vou salvar vocês, eu vou dar vida eterna para vocês. Por causa disso, diz aqui que o Senhor aboliu a morte, afastou a morte de muitos. Mas qual morte? A morte espiritual. Quer dizer, a vida eterna, que todos tinham perdido até então, voltou a ser obtida pelo Senhor Jesus quando acreditamos nele. Porque todos tinham sido rejeitos, todos estavam mortos para Deus. Mesmo que o corpo físico esteja vivo, a pessoa estava morta para Deus. E o Senhor disse aqui que ele tirou aquela morte, ele aboliu a morte, e acreditando nele, ele deu vida para as pessoas. E por causa disso, hoje, nós pregamos para as pessoas acreditarem nele, para elas terem vida eterna. Porque por enquanto nós vemos eles vivos, eles caminham, eles vivem. Mas essa não é a vida e nem a morte que o Senhor está falando aqui. O Senhor fala aqui da vida eterna ou da morte eterna, a perdição eterna também. E aquele que vai na perdição morre com Deus, e aquele que sobe para a vida eterna continua vivendo para Deus. Então, nosso Senhor Jesus fala que o apóstolo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. É isso que o apóstolo fala aqui sobre o Senhor, sobre o trabalho, o ministério maravilhoso do Redentor, do Salvador, do Messias. E agora vamos para Tito. Tito, no capítulo 2, no verso 13. Tito é uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo para Tito. No capítulo 2, no verso 13, também. Diz aqui no verso 12 que a graça de Deus se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens. A graça de Deus foi manifesta em quem? No Senhor Jesus. Se há manifestado para oferecer salvação a todos os homens, ensinando-nos que ao renunciarmos à impiedade e aos desejos mundanos, viveremos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando ou esperando a bem-aventurada esperança, diz aqui, porque nós temos aquela esperança da salvação, da vida eterna. Ela é a nossa esperança. Nós aqui na vida estamos lutando para viver melhor, para viver bem, para fazer as coisas bem diante de Deus, porque nós temos uma esperança e a nossa esperança é ganhar a vida eterna.
Então diz aqui, aguardando a bem-aventurada esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo de sua propriedade, zeloso de boas obras, um povo santo, um povo perfeito. É essa obra maravilhosa do Senhor, do Rei, do Messias, do ungido. A obra maravilhosa que ele tem feito mais de 2000 anos por enquanto. E aqui em 1 de João, a primeira epístola de João, não no Evangelho de João, na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, os apóstolos estavam destacando. Tem muitos versos na Bíblia que destacam o trabalho, a obra maravilhosa do Redentor, do Salvador, onde fala sobre o Senhor, onde a Bíblia toda fala do Senhor. Mas às vezes nós queremos focar só numa palavra para aprender, para termos certeza, para termos convicção, para termos firmeza, para que nós possamos obter autoridade moral também. E quando vamos pregar, tenhamos aquela autoridade para as pessoas acreditarem em nós. E muitas pessoas vão se adicionar. Muitas pessoas vão para a vida eterna louvar a Deus e glorificar a Deus e fazer muitas coisas, porque eu acho que o Senhor tem muito trabalho para nós na vida eterna. Então, aqui em 1 de João 4,14, fala que os apóstolos foram testemunhas. Eles sempre falaram que eles tinham visto as maravilhas de Deus. Aqui no verso 12, nós vamos ler 1 de João 4,14, mas antes disso, no verso 12, diz: ninguém jamais viu a Deus. Sim, fisicamente, ninguém nunca viu a Deus. E se alguém falar, mas então por que fala que Moisés ele viu a Deus face a face e falou com ele face a face? Moisés falou face a face com Deus, mas na verdade Deus estava atrás de uma nuvem branca que ficava no meio de Moisés e Deus separava eles. E aí Moisés, ele ouvia a voz de Deus. E eles conversavam. Os dois, eles ficavam conversando. Mas Moisés, ele não podia ver o rosto do Senhor, mas ele ouvia a voz dele ao vivo. Isso significa falar face a face, então não fiquem confusos. E aqui neste verso fala, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu de seu Espírito Santo. Se lembrem, aqueles que acreditam que o Senhor Jesus é Deus, é o enviado, é o Messias, o Salvador, o prêmio que Deus dá para nós é que Ele dá o seu Espírito Santo para nós. E os apóstolos falaram, e nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Então, todo aquele que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E agora vamos voltar para o livro de Lucas, vamos para o Evangelho de Lucas, para falar sobre algumas experiências do nosso Salvador. Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, no verso 67. Aqui, em Lucas 1, nós temos a história de... Primeiro, temos o anúncio do nascimento de João Batista. Depois temos o anúncio do nascimento de Jesus, o Nazareno, para a Virgem Maria. Depois, quando nasceu João, e foram apresentar ele no templo, conforme a lei que falava que depois da criança ter nascido, ela tinha que ser apresentada no templo depois de 8 dias dela ter nascido.
tinha um sumo sacerdote que chamava Zacarias, e no verso 67 diz: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... Zacarias, ele foi o pai de João Batista. E diz que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu. Redimir é perdoar seu povo, e suscitou poderosa salvação em nosso favor na casa de Davi, seu servo. Ele aqui profetizou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele dia, era João, o bebê, a criança João Batista, era quem eles tinham levado para ser apresentado. No entanto, a profecia de Zacarias, ele começou a profetizar sobre o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que Deus tinha se lembrado do seu povo, tinha redimido eles e levantado para eles uma poderosa salvação na casa de Davi, que dizia que ele vinha da linhagem, da descendência de Davi. E realmente ele veio da casa de Davi, porque nós temos aqui um verso que conta para nós, no capítulo 1, no verso 26, diz que um anjo apareceu para uma virgem, diante de uma virgem que estava desposada com um homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Ele era da linhagem, da descendência de Davi. E na Bíblia, na Antiguidade, pelos profetas, Deus sempre falou que o Senhor, ele ia vir da linhagem de Davi, e realmente se cumpriu desse jeito. Por causa disso, não temos que duvidar. Não temos que duvidar, porque se você duvida e ainda está esperando um outro Messias vir, você vai ficar sem bênção de Deus. E você vai morrer sem a bênção de Deus, sem ter conhecido a Deus. Então, não seja teimoso, não seja rebelde. Tenha um coração humilde e simples, acredite, aceite, e vocês vão ver como Deus vai revelar depois para vocês que realmente essa aqui é a verdade. Deus vai ajudar vocês a acreditarem, porque vocês têm que acreditar na importância do Salvador, do Redentor, quem ele é, porque ele não era qualquer homem, ele não era qualquer profeta. Então percebam a profecia, e essa aqui é a profecia de Zacarias, que diz que Deus tinha levantado, tinha suscitado uma poderosa salvação, como ele tinha falado pela boca de seus santos profetas que foram desde a antiguidade. E agora vamos para o verso 76 do mesmo capítulo, do mesmo capítulo 1. No verso 76 fala: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Para quem que ele estava profetizando? Para João Batista, porque era ele que ia ser apresentado como bebê. Mas ele primeiro profetizou sobre o Senhor Jesus e depois profetizou para João. E disse para ele: E tu, menino, porque era o filho dele, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Vocês percebem que aqui ele fala que ele ia ser profeta. Ele ia ser profeta. Não é como as pessoas falam que o Senhor Jesus ele era um profeta. Não. O Senhor Jesus foi o Filho de Deus, o nosso Deus. Ele é Deus conosco. E João ele ia ser profeta do Altíssimo, porque irá diante da face do Senhor para preparar seus caminhos. Então, aqui na profecia, ele falava para João que ele ia ser um profeta de Deus, que ia ser enviado para andar diante do Senhor Jesus para preparar o caminho para ele. E realmente, ele preparou o caminho para o Senhor. Diz aqui, para dar a seu povo conhecimento de salvação, para perdão de seus pecados. Então ele, na profecia perfeita dele, Deus estava falando por meio de Zacarias que João ia preparar o caminho do Senhor. E realmente isso aconteceu. Aconteceu mesmo, porque João pregava e falava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos. Ele falava, nem eu mesmo sou digno de desatar o calçado da pessoa que vem depois de mim. Ele vai batizar vocês com fogo, ele vai dar para vocês o Espírito Santo. Foi isso que João pregou. E aqui nós temos a profecia que se cumpriu. Vamos voltar mais ainda para Isaías, o profeta. O que foi que Isaías falou ao respeito dessas coisas? Isaías 9, no livro de Isaías 9, no verso 6 e 7, tem um título menor no profeta Isaías e fala o nascimento e o reinado do Messias. No capítulo 9, no verso 6 e 7, nós não vamos ter tempo de ler, mas no verso 6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro, e será seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Aqui o profeta Isaías, por meio do Espírito Santo, ele disse que esse Messias que ia chegar para o futuro ia ter esses nomes aqui: admirável, conselheiro. Era Deus, diz aqui. Ele é Deus forte. Ele vai ser Pai eterno. Aqui confirma que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus mesmo virou homem, pegou um corpo e virou homem para estar no meio das pessoas. E aquele corpo ele chamou de Jesus, o Nazareno. Ele chamou aquela carne do Filho de Deus, aquele corpo do Filho de Deus. É isso, mas era Deus mesmo. E diz, a dimensão de seu império e a paz não terão limites daquele Rei perfeito, do nosso Deus, de Cristo, sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para o restaurar e o consolidar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. Diz aqui, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Vai fazer essas maravilhas aqui. Vamos novamente voltar para Lucas. Novamente vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós lemos antes em Lucas 1 também. Lucas 1, no verso 26. Lucas 1, no verso 26, nós falamos primeiro de João Batista e agora vamos falar da parte histórica do Senhor Jesus. Aqui em Lucas 1, no verso 26, diz aqui que no 6º mês, quando a mãe de João Batista estava grávida, quando ela ainda estava grávida de João, diz aqui, qual foi a primeira que ficou grávida? Foi a mãe de João. João nasceu primeiro. Diz aqui que no 6º mês foi enviado de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. E a mãe de João já estava grávida faz 6 meses. E quando o anjo entrou onde ela estava, e entrando onde ela estava, disse, salve, muito favorecida. O anjo disse para ela, salve, muito favorecida. Falou para ela, você é uma mulher privilegiada, porque tem muitas virgens em Israel. Tem muitas virgens. Mas tu, Maria, da família de Davi, foste privilegiada. Você foi a eleita, a escolhida, para Deus usar você, para Deus usar a sua barriga, para o Salvador vir, para o Redentor vir, para o Messias nascer. Porque Deus, no plano dele, que ele desenhou, ele quis virar um ser humano para estar no meio dos homens. Deus, no poder dele,
Ele poderia ter feito um homem aparecer do nada. Deus poderia ter feito isso aí. Poderia ter aparecido o Senhor Jesus do nada, apareceu um homem do nada. Mas o Senhor quis confundir também os rebeldes. Ele quis também deixar confusa a humanidade rebelde, os nécios, os incrédulos, os teimosos, aqueles que questionam, aqueles que ficam pensando um monte, que pensam e falam muitas coisas, os filósofos. Então, o Senhor, para deixar as pessoas confusas, os teimosos, os rebeldes, os incrédulos, Ele quis que ele nascesse como um bebê normal, um ser humano normal, que ele nascesse da barriga, do ventre de uma mulher. Para eles, esse evento tem sido muito difícil de aceitar. Muitas pessoas incrédulas que não querem aceitar essas coisas, para eles é muito difícil acreditar, e por causa disso eles menosprezam o Senhor, falam que ele foi um profeta normal, um homem normal, um profeta de Deus só. Um homem normal, uma pessoa normal. As pessoas desprezam o Senhor. Os duros, os rebeldes, os incrédulos, os nécios. E para quê? O Senhor, Ele conhecia os corações das pessoas, Ele sabia a maldade do coração das pessoas. Então o Senhor disse, eles não merecem acreditar tão fácil. Eles não merecem que eu dê para eles um caminho de salvação simples. Vai ter que ser difícil mesmo. Eu vou colocar muitas dificuldades para eles acreditarem. Eu vou mostrar para eles um caminho de salvação, mas vai ser difícil. Para que a pessoa que obter, realmente obter porque ela foi humilde, ela foi simples, porque ela não questiona, ela não fala tanto, ela não pensa tanto, ela não acredita que sabe mais do que os outros. Ela vai ser humilde e simples e vai acreditar e aceitar. Por causa disso, o Senhor, Ele quis que o Senhor Jesus nascesse de uma mulher. Aquele corpo, aquele ser humano nasceu de uma mulher. E eu imagino que Deus ficou rindo do que Ele mesmo estava fazendo. Rindo da sua criação, sorridente por causa disso. Pelo poder dele, pelo jeito que Ele estava fazendo as coisas. Para abençoar muitos, para abençoar os humildes, os simples, os pobres de espírito que iam acreditar e aceitar na palavra dele, mas também para castigo daqueles rebeldes, daqueles incrédulos. Por causa disso, o Senhor, ele foi submisso e nasceu desse jeito, nascendo de uma mulher e virando aquele corpo que ele obteve. Então diz aqui que quando o anjo entrou, disse para a virgem que ela era muito favorecida, ela era muito privilegiada, porque no meio de tantas virgens que tinha, o Senhor tinha escolhido a Maria, da família de Davi. Então diz que ela, quando o anjo disse isso para ela, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ele disse para ela que ela era muito favorecida, muito privilegiada. O Senhor está contigo, disse para ela. Que Deus estivesse com ela. Ele estava mostrando para ela que ela também estava vivendo sem Deus e sem esperança, sem doutrina. Mas na hora que o anjo apareceu para dar a mensagem para ela, Deus santificou ela. Ele preparou o coração dela para que ela acreditasse. Então diz, bendita és tu entre as mulheres, Deus está contigo. Ele falou, você é bendita e privilegiada entre as outras mulheres. E foi verdade. Mas o verso 29 diz, ela turbou-se profundamente por essas palavras. Ela ficou confusa, ela ficou aflita, ela não sabia o que estava acontecendo. E pensava o que significaria tal saudação. Por que ele está me cumprimentando desse jeito? Saudação é cumprimentar as pessoas. Eles tinham o costume de se cumprimentar de um jeito muito longo. Então, o costume fala para nós que os judeus, os israelitas, eles tinham mania, costume de cumprimentar as pessoas uns 15 minutos, cumprimentando a pessoa e falando muitas coisas para ela, elogiando ela. Então, quando Maria ouviu o anjo falar isso aí com ela, quando ele cumprimentou ela desse jeito, ele falou, salve, muito favorecida. O Senhor está contigo.
Bendita és tu entre as mulheres. Por esse privilégio que ela estava tendo. Ela disse, mas que tipo de cumprimento é esse? Se eu sou pobre, eu não mereço uma saudação desse jeito. Isso aqui é só para as pessoas ricas, para as pessoas da classe alta, as pessoas que são muito ricas, mas eu sou pobre. Eu sou humilde de dinheiro, não tenho dinheiro. Por que ele está me cumprimentando desse jeito? Eu que tinha que saudar ele, eu que tinha que cumprimentar ele desse jeito. Com certeza, ela pensou isso aí na hora. Então, ela diz aqui que ela se turbou e pensou o que significava. O anjo lhe disse, deixa de temer, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Tu conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus. É isso. Chamarás pelo seu nome Jesus. Este será grande, palavra do Senhor Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aqui nós percebemos o reino do Senhor Jesus, o rei perfeito que Deus ia enviar, o Messias, que significa Cristo, e Cristo significa o rei. Então, aqui, esse anjo falou para Maria que a pessoa que ia nascer dela, Deus ia dar para ele o trono de Davi, seu pai, e o reino dele ia ser para sempre. O reino dele não teria fim. Diz aqui, reinará sobre a casa de Jacó, que é a mesma coisa, a casa de Jacó é a mesma casa de Israel. Mas agora não ia ser mais físico ou material a casa de Jacó ou a casa de Israel. Não era mais lugar físico. Esse rei perfeito aqui, que ia nascer, ele ia reinar na casa de Davi. Ou ele ia suceder o reino de Davi, mas era um reino espiritual. Ele ia reinar na casa de Jacó, ou do Israel espiritual. E seu reino não terá fim. Diz aqui no final do verso, e seu reino não terá fim. O reino dele ia ser um reino para sempre. É um reino para sempre. Então, desde faz mais de 2000 anos, o Senhor começou a ser rei, e ele ainda está reinando, e ele vai reinar para sempre. E eu vou ler novamente, eu vou ler de novo o verso 32, quando o anjo falou com a Maria e disse para ela, este Jesus, o Nazareno, que vai sair do ventre dela, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Por causa disso, muitas pessoas ficaram confusas na antiguidade. Na antiguidade, quando eles viviam na lei de Moisés, e eles liam os livros dos profetas da antiguidade, eles achavam que ia chegar um rei perfeito, porque o povo de Israel, eles tiveram muitos reis. Eles tiveram reis bons e reis maus, uns fizeram a vontade de Deus e outros fizeram o que era errado. Mas Deus sempre, pelos profetas, fez uma promessa de um rei perfeito que ele ia enviar no futuro. O rei perfeito, o Messias, o Redentor, o Salvador, o principal. E era o próprio Deus que ia ser ele, que ia ter aqueles títulos, aqueles nomes. E aquele reino ia ser para sempre. Então, muitos ficaram confusos e eles ficaram se iludindo, achando que ia chegar um rei que ia nascer da alta sociedade, ia nascer de pessoas aristocratas, de pessoas muito ricas. E ainda algumas pessoas esperam ele, ainda estão esperando ele e acham que ele vai vir das melhores famílias. Eles acham que vai ser um rei físico que vai reinar lá. E não é assim. Não é desse jeito, porque aquele rei, ele já está reinando. O reino dele é espiritual, não é desse mundo aqui. É espiritual e nós temos que acreditar nisso. Então, nós consideramos que estamos reinando com o Senhor. Numa parte, nós estamos com o Senhor.
Ele dá o seu Espírito Santo para aqueles que acreditam nele e obedecem ele. Ele deu o seu Espírito Santo e isso aí é o que nos permite estarmos firmes e fundamentados, acreditando, tendo força e seguindo em frente. Porque nós sabemos em quem nós acreditamos, que pessoa que nós acreditamos. Nós temos conhecido Ele bastante e ainda estamos conhecendo o Senhor. E não ficamos com medo, nem tristes, nem com vergonha. Nós não sentimos vergonha dele, nós nos sentimos orgulhosos de termos achado esse caminho maravilhoso. Orgulhosos que o Senhor tem nos escolhido. Porque isso aqui é um grande privilégio, do mesmo jeito que a Maria teve esse privilégio, o privilégio dela de, mesmo tendo um monte de virgens em Israel, o Senhor escolheu ela só. Nós também falamos, tem milhares de pessoas no mundo e o Senhor tem nos olhado com olhos de misericórdia e nos escolheu. Ele nos escolheu para o seu reino. Agradecemos o Salvador. Obrigada, Redentor, Messias. Obrigado, nosso Rei. Agradecemos Ele. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Então vamos orar e vamos agradecer o nosso Rei. Mas eu faço um convite para vocês antes, para vocês continuarem lendo a Bíblia, para vocês abrirem os seus corações e dispor o coração. Perguntaram para mim o que é dispor o coração. E é quando no seu coração tem o desejo, a vontade de entender as coisas de Deus e de fazer a vontade do Senhor, de agradar a Deus. Do mesmo jeito que quando um homem fica apaixonado por uma mulher, ele se apaixona e ele quer agradar ela, ele quer se dispor para ela, para agradar ela, para que ela também goste dele. E aí então ele faz o melhor, ele é muito detalhista, ele é muito sincero, ele abre o coração para ela, mostra para ela carinho e dá para ela presentes e fala palavras bonitas. É isso que nós fazemos com o nosso Deus. Isso aí é dispor o coração. Quando você se apaixona por uma mulher, você tem que conquistar ela. E de que jeito você dispõe o seu coração para conquistar ela? Ou ao contrário. Mas mais do que tudo, é o homem conquistando a mulher. Vamos ensinar as coisas do jeito certo. Então, você dispõe o seu coração. Alguém fala para você, ele fala, é que eu gostei daquela mulher, mas como que eu faço? Então, dispõe o seu coração e tente dispor ela. Vai flertar com ela. O que você faz? Então, você vai colocar toda a sua sinceridade e as coisas que tem no seu coração para mostrar para ela que você está prestando atenção nela. Então, como que nós podemos dispor o nosso coração para Deus? Como que nós vamos dispor o coração para Deus? Sempre perguntam para mim como que faz. Eu estou dando um exemplo muito simples para vocês. Um exemplo simples para até as crianças entenderem. Vamos dispor o nosso coração para Deus. E vocês vão ver como Deus vai dar o seu Espírito Santo para vocês. E Deus vai ficar com vocês. E Deus vai ter comunhão com vocês. Quer dizer que Deus vai ouvir as suas orações e vai abençoar vocês. Vai cumprir as coisas que Ele falou para vocês. Ele vai proteger vocês dos perigos, das maldades. Deus sempre vai estar dos seus lados, ajudando vocês. Então, disponham os seus corações para Deus e Deus vai estar lá. Temos que seguir em frente porque temos que vencer, ganhar, obter a vida eterna. Temos que um dia chegar lá com o nosso Deus para sempre. Então, desde agora, continue na luta. Vamos Padre orar. Celestial, Padre Santo, bendito Dios, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Hacedor, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias porque cada meditación es un bálsamo para nuestra alma, es un refrigerio para nuestro ser. Nosotros nos alegramos en ti, nos regocijamos, Señor. Nos sentimos muy felices cada vez que leemos tu palabra y meditamos en ella. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte en todo. Queremos vivir una vida recta, una vida santa, perfecta delante de ti. Enséñanos, Señor, porque nos hace falta muchas cosas por aprender. Nos hace falta mucho conocimiento. Enséñanos, corrígenos, guíanos.
Oriéntanos, Señor, a través de sueños, de visiones, profecías, a través de las mismas experiencias en la vida, de nuestras mismas vivencias. Enséñanos, Señor. Queremos aprender, Señor, para vivir en la vida, para vivir en el mundo sin tener que ofenderte, sino haciendo lo justo y lo bueno. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te pedimos que tú seas libertando y bendiciendo nuestras almas. Y ahora, mi Padre, te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa, sanadora, porque tú eres el médico divino también. Y tú, Señor, haces milagros y señales. Y tú sanas las enfermedades. Y tú libertas a los cautivos. Tú rompes las ligaduras, las ataduras y las cadenas de aquellos que están siendo víctimas y son esclavos del enemigo. Y tú los libertas, Señor. Tú los libertas a todos. Nos has libertado. Has roto estas prisiones, estas cadenas. Bendito Señor, extiende tu mano poderosa y sé tú sanando toda enfermedad. Mira cuántas enfermedades hay. Nosotros no podemos enumerar las enfermedades que hay. Hay muchas enfermedades que no conocemos. Hay muchas enfermedades que no sabíamos que existían, pero están haciendo mucho daño y hacen sufrir a la gente. La ciencia no puede levantar medicamentos para estas enfermedades. Y les hemos y la gente llora por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad. Padre mío, ten misericordia. Ayúdanos a nosotros también para poder predicar y enseñar tu palabra, para poder llegar a la gente, que la gente oiga, escuche y que confíen, crean en ti y reciban de tu mano poderosa la sanidad, los milagros, la limpieza, las liberaciones, Señor. Quita, Señor, toda maldición del diablo. Quita, Señor, todas estas cadenas, rompe todas estas ataduras malignas. Liberta a cada uno. Sana, Señor, toda enfermedad. Y liberta también a todos aquellos, Señor, que están siendo víctimas de los vicios de drogadicción y muchos vicios, Señor, que existen y que destruyen al ser. Liberta a cada uno, limpia a cada uno, Señor. Escucha las oraciones de la gente, escucha el clamor de la gente. Oye sus peticiones, mira sus necesidades y mira también los anhelos de sus corazones. Padre, esté tú concediendo a cada uno según tu voluntad. Gracias te damos, Padre, gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Glória a nosso Deus. Vamos cantar o coro 129 que chama Servirei a Ti, Senhor. Serviré a Ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás. Donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor.
A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela chance que Ele nos deu hoje. Para todos vocês, eu mando muitos abraços e muitos beijos para as crianças também. Amo vocês no Senhor. Deus abençoe grandemente. Obrigada.